Vamos abrir a Bíblia no Mateus 13, do 1 ao 9. Mateus 13, do 1 ao 9. Enquanto você acha, no último discipulado, nós falamos sobre que a igreja é a comunhão dos santos, falamos sobre a igreja, o propósito da igreja comunhão, terminamos falando sobre que a igreja é a comunhão dos santos, falamos também que Deus é o dono da igreja, que Jesus Cristo é o cabeça da igreja e os cristãos membros do corpo. Falamos também que o cristão é chamado a viver uma comunhão vertical e horizontal, a viver uma comunhão com Deus e com os homens. E por último falamos que a alma do Senhor abomina aqueles que proferem mentiras e semeiam contenda entre os irmãos. Hoje nós vamos iniciar o discipulado sobre você é um trabalhador. Nós vamos ler aqui o texto, capítulo 13 de Mateus, do 1 ao 9. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, fim, caiu com uma boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, a parábola do semeador, o semeador saiu para semear. Então, hoje nós vamos falar acerca desse, você é um trabalhador. Os crentes no Novo Testamento foram chamados inicialmente de discípulos, e depois na cidade de Antioquia, da Síria, foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Então, ser chamado de cristão, ou cristianóis, significa ser identificado como um seguidor leal e incondicional de Cristo, tal como Cesariano era um seguidor de César. Mas desde a criação fica claro que todo cristão existe para trabalhar e produzir. Ele é um trabalhador. Então Deus é o inventor do trabalho, e sabemos que ele trabalhou 6 dias para criar tudo que existe no universo, inclusive o homem. Ele criou tudo do nada e deu ao homem a responsabilidade de trabalhar e administrar a terra. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Então a igreja é a comunidade que trabalha, e todo cristão é um trabalhador na seara do Senhor. E dentro disso existem 3 tipos de pessoas na igreja: as que fazem as coisas acontecerem, segundo, as que assistem as coisas acontecerem, e as que não se dão conta das coisas que acontecem. Então existem esses 3 tipos de pessoas na igreja: as que fazem as coisas acontecerem, as que assistem as coisas acontecerem, e as que não se dão conta das coisas que acontecem. Então hoje o estudo ele vai abordar esse aspecto da identidade do cristão, né, como um trabalhador. A primeira coisa que nós vamos ver é que Jesus ele é um exemplo de trabalhador, e nós vamos ler o João capítulo 5, o versículo 17, capítulo 5, 17, que diz assim: Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E João 5, 17 e João 4, 34, que também diz: Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E aqui nós precisamos destacar as características de Jesus como um trabalhador, em João capítulo 4, versículo 34, e capítulo 5, versículo 17, nós precisamos identificar Jesus como trabalhador, né, como um trabalhador. Então nós vamos identificar aqui que disse-lhe Jesus, depois que ele vai falar sobre a verdadeira adoração,
ele fala sobre a ceifa e os ceifeiros. Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogaram, dizendo: Mestre, come. Mas eles lhe disseram: Uma comida tenho para comer, e vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, uma das características de Jesus como trabalhador lendo esses dois versículos, o versículo 17 do capítulo 5 de João: Mas eles lhes disse: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aqui é logo depois de Jesus ter curado, né, ter curado um homem. Logo depois de ele ter curado um homem, ele é completamente retalhado pelos judeus, porque se tratava de um sábado, e eles não admitiam que o Senhor Jesus, eles não admitiam que os judeus, eles não entenderam que o Criador não podia abandonar, né, a sua criação. Eles não entendem isso, e então para eles, dentro da sua cultura judaica, não se trabalhava no sábado. E quando Jesus cura um homem, né, Jesus é retalhado por causa disso. E aí no versículo 17 ele vai dizer, no capítulo 5 de João, ele vai dizer: Mas eles lhe disse: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, uma das características de Jesus como trabalhador é que Jesus ele entrega a sua vida totalmente à vontade de Deus. E você vê aí que a comida dele consiste em fazer a vontade daquele que o enviou a realizar a sua obra. E essa palavra realizar, o sentido dela está no grego, né, que significa teleiosou, que quer dizer consumar, né? Essa palavra no grego, realizar, ela tá no grego, que quer dizer consumar, que nós vamos ver isso. Ele diz então a realizar a sua obra. E a gente vai ver também lá no capítulo 9 de João, abre lá no 9, também que tem o mesmo sentido, capítulo 9, versículo 4, dessa palavra realizar. Vai dizer assim: É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar, como ninguém pode realizar. Então ele vai dizer: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar, ou quando ninguém pode realizar alguma coisa. Então a conotação aqui é que Jesus está dizendo realizar a sua obra. Então essa é uma das características deles, que Jesus, o prazer de Jesus era fazer a vontade do Pai. A questão aqui não é que Jesus não quer se alimentar, mas o momento que ele está passando ali, então ele deixa claro. Tanto é que os discípulos não compreendem isso. Os discípulos estão achando que Jesus poderia ter sido alimentado por alguém que eles não perceberam. Então a ideia dos discípulos aqui é uma ideia física e não espiritual. O sentido que Jesus está falando que é um sentido espiritual, que a entrega dele era tanta que a sua comida e a sua bebida, ou seja, ele se alimentava. Esse é o sentido aqui. Ele se alimentava espiritualmente falando, realizando a vontade do Pai. É nisso que consistia. Isso não está dando vazão que Jesus não tinha fome. Jesus teve fome, teve sede, mas o contexto que Jesus está dizendo aqui, que os discípulos não entenderam, é que Jesus está falando que a vontade dele, o prazer dele, ele se sacia fazendo a vontade do Pai. A comida dele e a bebida dele é satisfazer. Então essa é uma das características de Jesus como trabalhador. Esse é o prazer dele, a comida, a bebida dele é satisfazer a vontade do Pai, trabalhar, ou seja, realizar. E a gente vê lá no capítulo 9, versículo 4, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar, quando ninguém pode realizar alguma coisa, né? A noite vem. Aí também nós vamos ver também
o capítulo 17 de João, abra lá, capítulo 17 de João, versículo 4 também, que é o mesmo sentido, né? É o mesmo sentido de realizar, 17:4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer, ou realizar, ou consumar. Eu consumei na terra, né? Esse é o sentido, eu consumei na terra a obra que o Senhor me deu. E aqui nessa oração sacerdotal, Jesus ele está fazendo essa oração, e perceba que ele fala, eu te glorifiquei, ele está falando já futuro, isso aqui não é passado. Então essa oração de Jesus é uma oração declarando já a sua eternidade. Ele está dizendo, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então eu consumei, eu realizei, eu terminei a obra que o Senhor me deu para fazer. Então as características de Jesus como um trabalhador é que ele se entrega totalmente à vontade de Deus. Ele se entrega para realizar, né? Ele é fiel naquilo que foi dado a ele. Ele é incansável, né? Ele é completamente, absolutamente obediente ao Pai. Ele é absolutamente, ele tem prazer absoluto em fazer a vontade do Pai, em realizar esse trabalho, essa obra que ele veio fazer, que ele está incumbido, e ele é absolutamente fiel na obra que o Pai lhe deu, né? Para que ele cumprisse, para que Cristo cumprisse. Então, essa é uma das características de Jesus como trabalhador, fiel, completamente entregue, totalmente entregue, absolutamente fiel, absolutamente entregue ao trabalho do Senhor. E de acordo com Jesus, nós precisamos ver qual foi o principal trabalho que ele veio realizar na terra. Aí eu pergunto para vocês, olhando, né? E pergunto para vocês qual foi o principal trabalho que Jesus veio fazer na terra. Vamos lá, vamos abrir lá em João 17:4, nós lemos aqui, Evangelho de João 17:4, para que nós possamos identificar qual foi o principal trabalho que ele veio fazer na terra. 17:4, lê de novo. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então, qual foi o principal trabalho que ele veio realizar na terra? Morrer na cruz. Morrer na cruz. Ele glorificou o Pai na terra, consumando a obra que foi confiada a ele. Ele veio se entregar. Ele veio se entregar para que houvesse então o quê? Salvação aos pecadores, a todo aquele que ele chamar. Então também nós vamos ver 19:30, olha lá o 19:30, vamos ver também, capítulo 19, aí João mesmo, 30. Pode ler, Ney. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então ele está dizendo, está terminado, eu concluí o trabalho, eu consumei o trabalho. Ele veio fazer uma obra, de salvação. O principal trabalho dele é a salvação. Ele veio trazer salvação a todos os homens e glorificar o Pai na terra. Ele glorifica o Pai na terra. Ele diz isso, que eu glorifiquei na terra. Ele glorificou como? Consumando a obra que confiou a ele, né? Consumando o trabalho que o Pai confiou a ele. Então ele glorificou o Pai, realizando essa obra e concluindo essa obra. Então essa obra, a glorificação foi completamente e absolutamente a Deus. Então ele fazendo essa obra, foi consumada essa obra. Então ele nessa obra consumada ele glorifica o Pai. Então ele veio para trazer essa salvação, essa consumação dessa obra, e que o resultado disso é a nossa salvação, o resultado de um trabalho penoso. Isaías vai falar de um trabalho penoso, né? De um trabalho duro, difícil que ele enfrentou, mas ele foi fiel. Então esse foi o principal trabalho que ele veio realizar
na terra, né? Esse foi o principal trabalho que ele veio consumar na terra e assim glorificando ao Pai. E outra coisa que nós devemos ver também, aqui que Jesus compara a igreja e como ele chama os crentes, né? Precisamos identificar, aqui Jesus compara a igreja. Nós vamos ver Mateus capítulo 9, o versículo 37 e 38. Nós vamos identificar aqui que Jesus compara a igreja e como ele chama os crentes. Como a igreja é comparada e como ele chama os crentes. Então está lá em Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38. Pode ler. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então aqui Jesus compara a igreja. Compara a igreja como? A seara. Como a seara. E os crentes como? Trabalhadores. Né? Então ele diz aqui, então se dirigiu a seus discípulos: a seara na verdade é grande, né? Mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então ele declara aos seus discípulos, né, que a seara na verdade é grande, que há muito, né, que há muito a ser conquistado, né? Há muito trabalho a ser feito, que o trabalho é muito grande, mas que os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, é importante nós notarmos aqui que para todas as carreiras, né, há concorrência entre os homens. Uma coisa que você deve perceber que para todas as carreiras há uma concorrência entre os homens. E há milhares de pessoas procurando, né? Procurando vagas na universidade, procurando vagas em boas empresas, procurando vagas em grandes multinacionais, né? Em grandes universidades, em grandes faculdades, mas há poucos, né? Mas para o ministério mais urgente de todas as vocações, são poucos, né? São poucas pessoas que se oferecem. Essa é a grande questão. Jesus está dizendo, ele é muito grande o trabalho. O campo é muito grande, mas são poucos aqueles que querem. São poucos aqueles que se apresentam. São poucos aqueles que renunciam para trabalhar para o Senhor. São poucos que têm essa vocação, né? Há excedentes de busca por outras áreas, mas para a vocação ministerial, para o chamado ministerial, para o campo, a seara, espiritualmente falando, é pouco. É isso que Jesus está deixando claro aqui. Os trabalhadores são poucos, não são todos que querem, não são todos que entregam, não são todos que vão arregaçar as mangas. E para isso precisa ter uma vocação. E essa vocação, poucas pessoas se oferecem para isso, né? Poucas pessoas se oferecem para isso. Então, Jesus mostra o grande campo, a grande seara, que e poucos trabalhadores que existem, porque ele deixa claro que é grande o trabalho, há muito trabalho para ser feito, mas há poucos aqueles que querem trabalhar de fato. E aí a gente precisa também ver qual que é o significado bíblico da palavra trabalhador. Qual que é o significado bíblico que você entende como trabalhador da seara? Qual o sentido que a Bíblia vem trazer como trabalhador? Eu dei alguns sentidos aqui no início, né? Então o significado bíblico, né, dessa palavra trabalhador quer dizer aquele que é o labutador, né, aquele diligente, aquele eficiente, o esforçado, o aplicado, o dedicado, o pelejador, né? Aquele que é ativo,
né? Jesus tinha todas essas qualidades, né, de trabalhador. Jesus era um labutador, era diligente, ele era eficiente, ele era esforçado, ele era aplicado, dedicado, pelejador e ativo, né? Jesus, ele não parava. Então, o significado bíblico da palavra trabalhador é esse, aquele que labuta na obra, aquele que é diligente, que trabalha com eficiência, aquele que é esforçado, aquele que é aplicado e dedicado, aquele que é pelejador, aquele que é ativo. Esse é o sentido bíblico de ser trabalhador. O Novo Testamento, então, ele usa algumas metáforas para descrever o trabalhador e o campo de trabalho espiritual. E nós vamos, então, identificar quais são essas metáforas que a Bíblia ela usa no campo de trabalho espiritual. E nós vamos identificar alguns textos aí, começando por Mateus, capítulo 13, o versículo do 3 ao 8. Vamos ver essas metáforas que estão inseridas aqui, que Jesus vai usar, falando sobre o trabalho, né? Sobre o trabalho da seara. Olha comigo aí. Capítulo 13 de Mateus, versículo do 8 ao... do 3 ao 8, que diz assim: E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em uma boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Então, eu quero que você identifique aí, nesse texto, as metáforas que estão sendo usadas aí, para descrever o trabalhador e o campo de trabalho espiritual. Vamos lá, no primeiro já tem aí uma metáfora aí. Qual que seria? Qual que será aí? Dentro do versículo 3. Preste bem atenção e identifique aí. Primeira metáfora. Para te ajudar, a primeira metáfora aí é o semeador. Olha aí. Versículo 3. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador, né? O semeador saiu a semear. Essa é uma das primeiras, né? Metáfora para descrever o trabalho, o trabalhador e o campo de trabalho espiritual, o campo do trabalho espiritual. O semeador que saiu para semear. Segundo, e ao semear uma parte, caiu o quê? Caiu à beira do caminho. Então, caiu à beira do caminho. Ele vai falar do caminho. Ele saiu para semear e semeou uma parte e caiu à beira do caminho. E vindo as aves a comeram. Segunda metáfora, outra parte caiu na onde? Pedregais ou solo rochoso, né? Essa é a terceira metáfora aí, um solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. E aí ele diz, versículo 6, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Então a palavra raiz aí, porque não tinha raiz e secou-se. Versículo 7, outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra metáfora também. Versículo 8, a outra enfim caiu em terra boa, ou boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Então você percebe aí que ele está usando essas metáforas, falando de um semeador, falando dos tipos de solo, né? Falando dos tipos de solo, como ele foi semeado e qual é o resultado dessa semeadura nesses tipos de solo. Então ele usa a metáfora de um semeador, não é? Está usando essa metáfora do semeador e ele está mostrando quais são os solos que foram semeados, essas sementes, e a consequência de cada terra que foi semeada, cada lugar que foi semeado. Então, é o Novo Testamento apresentando esses tipos de metáfora para descrever o trabalhador e o campo de trabalho espiritual.
né, que é o homem que sai para semear, que sai para falar do evangelho, que sai para anunciar o evangelho de Cristo, né? A gente não sabe os corações, nós não temos esse poder para ver qual terra está caindo, ou seja, os corações, né? Aqui na terra, aqui está falando do coração do homem, tá? É o coração do homem, está usando essa metáfora para falar do coração do homem. E o semeador é aquele que fala do evangelho, aquele que anuncia o evangelho, é o trabalhador, tá? É o trabalhador, é aquele que semeia o evangelho. E aqui ele está mostrando dentro dessa metáfora o que acontece, alguns tipos de coração aqui, né? Então ele usa essa metáfora do semeador, da semente, do solo. Ele está mostrando o tipo de coração que recebe o evangelho. Ele mostra o resultado do pecador que ouve o evangelho, daquele que não ouve, daquele que não cuida, e assim por diante. É essa metáfora que ele está usando. Neide, quer falar uma coisa? É engraçado que o próprio Jesus vai dar explicação. Isso. Do versículo 19 ao versículo 23, ele dá explicação. Depois ele vai dar a explicação dessa parábola, ou seja, dessa metáfora, para descrever a semeadura e o trabalhador, né? Para falar do trabalhador e do campo do trabalho espiritual. Falando do campo de trabalho espiritual, como eu disse, é o coração. E no versículo 19 a seguir vai falar sobre o coração do homem, usando essa metáfora. Então nós não conhecemos o coração do ser humano e nós temos que anunciar essa semente. Nós somos os semeadores. Nós temos que falar como um trabalhador do reino, nós temos que semear, trabalhar, lançar essa semente, ou seja, falar do evangelho, pregar o evangelho, testemunhar o evangelho. Nós somos esse semeador, nós que semeamos esse evangelho. Vamos também ao capítulo 20 de Mateus, o versículo 1. Olha lá, vamos ver o que está escrito lá. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então é outra metáfora que ele usa, né, para falar do trabalhador. Ele usa aqui trabalhador, é o dono de uma casa que saiu de madrugada para assalariar o trabalhador para a sua vinha, trabalhadores para a sua vinha. Então, a metáfora aqui é que somos trabalhadores, nós trabalhamos, há uma seara muito grande, essa metáfora que ele vai usar também. Vamos ver também João 4, Evangelho de João, capítulo 4, o versículo 35 ao 38. João 4, do 35 ao 38, vamos ver então também as metáforas que são usadas aqui. Pode ler para mim, do 35 ao 38. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. E vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Então, nós vemos aqui também metáforas usadas aqui como ceifa, como campos, como ceifeiro, semeador, trabalho. Então nós percebemos aqui essa metáfora da agricultura, né? Metáfora da agricultura. É interessante que ele vai dizer, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, entesoura o seu fruto para a vida eterna. E disserte que se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Então, ele está demonstrando a alegria, né? Alegria da ceifa, alegria dos campos já branquejam para a ceifa, né?
A alegria do ceifeiro. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e tesoura o seu fruto para a vida eterna. E se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Então os dois se alegram. Aquele que semeia, o semeador, como o ceifeiro. Quem é o ceifeiro aqui? Quem que é o ceifeiro aqui? Quem é o semeador e quem é o ceifeiro aqui? Vamos lá. Aqui ele está mostrando. O ceifeiro é o discípulo, né? Exatamente. Ele que recebe. Tanto o semeador como o ceifeiro, mas é aquele que recebe, aquele que trabalha. Pois no caso é verdadeiro ditado. Um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Mas aí ele vai dizer: eu vos enviei para ceifar. Então, eu vos enviei para ceifar o que não semeasse. Então, quem que é o semeador? Jesus aqui, nesse caso. Semeasse. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Ou seja, alguém fez alguma coisa e vocês entraram no trabalho deles. Então, vocês estão colhendo aquilo que alguém trabalhou. Né? Os campos estão aí, as pessoas estão aí. O que você tem que fazer? O evangelho já foi dado. Interessante aqui, preste bem atenção nisso aqui. O evangelho já foi dado a vocês. O que vocês precisam fazer? Falar. Vocês precisam falar, porque já foi dado. Vocês estão fazendo uma coisa que já foi trabalhada. Vocês estão entrando no trabalho de quem? Isso é interessante, de Cristo. Cristo teve esse trabalho penoso de vir e consumar o trabalho. O que nós estamos fazendo? Nós estamos entrando no trabalho que ele realizou. Nós estamos dando continuidade naquilo que foi feito, consumado na cruz. A obra, lembra da obra que ele veio fazer, que ele veio consumar, que ele veio realizar? É nessa obra que nós estamos fundamentados. Então nós falamos. E nós colheremos aquilo que nós não trabalhamos. Nós temos que falar, anunciar esse evangelho. Então é muito interessante isso aqui. Então existe a alegria. Então deve se alegrar quando alguém vem para o reino, quando alguém tem um encontro com Cristo, quando alguém aceita a mensagem da cruz, né? Quando alguém tem a sua visão iluminada, o seu coração iluminado. Então há uma tremenda alegria, tanto para o semeador quanto para o ceifeiro. É uma tremenda alegria. Então, essa também é uma das metáforas também que é usada também. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 ao 9, vamos ver lá também. Capítulos 3, do 6 ao 9, vamos ver também outras metáforas que o Novo Testamento usa para falar do trabalhador e o campo de trabalho. 3, do 6 ao 9. Ele vai dizer assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Então, ele vai dizer: eu plantei, Apolo regou. Então, está aqui o verbo plantar, o verbo regar e o verbo crescer, ou seja, plantar, regar e crescer. Então, e esse crescimento, esse verbo crescimento vem de Deus. Então, uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, o que nós temos que fazer? Então, nós vamos ficar parados? Não. Então, eu não tenho que trabalhar, não tenho que falar do evangelho, não tenho que evangelizar. Sim, você deve evangelizar, você deve falar, mas você tem que esperar o resultado, crendo que o Senhor dará o crescimento. O resultado é dele. E aqui está mostrando que nós não somos nós que damos resultado. Nós temos que fazer o nosso papel, nós temos que falar do evangelho, nós temos que evangelizar, nós temos que ensinar, nós temos que discipular, nós temos que orientar, nós temos que aconselhar, ensinar. Quem vai dar o resultado é Deus, né? Um planta, outro rega, mas o Senhor dá o crescimento. Em toda a terra, em todo o cristianismo, os filhos de Deus, os trabalhadores, são aqueles que plantam, são aqueles que regam, mas quem vai vir dar o crescimento é o Senhor.
Ele vai dizer no versículo 7, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Então são trabalhadores. O que planta e o que rega. Não há ninguém melhor que o outro ali. Não há ninguém. Ninguém vai se destacar porque é melhor que aquele que rega ou o que rega é melhor que o que planta. Não, ele está dizendo que são um só. São dois trabalhadores para um propósito. E esse propósito crendo, esperando no resultado que vem do Senhor. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Cada um receberá a sua recompensa. Cada um receberá o seu galardão, né? E que ele não deixa claro, mas é algo que nós receberemos lá no céu, algo que nós receberemos futuramente na eternidade de Deus. Mas ele está mostrando que aqui não é em vão, que cada um receberá o seu trabalho, que não está trabalhando em vão. Tanto aquele que planta quanto aquele que rega, receberá do Senhor o seu galardão. Porque de Deus somos, e vai usar a metáfora de cooperadores, lavoura de Deus. Ele usa essa metáfora, lavoura de Deus. Edificação de Deus sois vós. Então nós somos edificados nesse fundamento. O fundamento é o Evangelho. Nós somos edificados no Evangelho, somos edificados em Cristo Jesus, porque de Deus somos, então, cooperadores. É outra metáfora que vai usar aqui no Novo Testamento, como cooperadores, aquele que coopera, aquele que está do lado, aquele que está fazendo, realizando alguma coisa em prol do trabalho do reino de Deus. Vamos ver também 2 Timóteo, capítulo 2. Tudo aqui no Novo Testamento, capítulo 2, o versículo... Capítulo 2, 2 Timóteo 2, do 1 ao 6 também. Vou ler para vocês. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Presta atenção aí, ó. Bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Lembra que Jesus disse, a minha vontade, a minha bebida consiste em fazer a vontade do Pai. Então ele está dizendo aqui, olha nisso aqui, nenhum soldado em serviço, versículo 4, se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador, da metáfora, que trabalha, deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então você vê aqui, até o versículo 6, essa metáfora que ele usa também, falando soldado, serviço, arregimento, aquele que foi convocado, né? Aquele que foi chamado, aquele que foi intimado, né? Usa também esse termo como atleta, como também o lavrador, né? E ele diz aquele que porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o elegeu para esse trabalho, aquele que escolheu para esse trabalho, aquele que ele vocacionou para esse trabalho. O seu prazer deve ser em satisfazer. Satisfazer quem? O dono da seara. Quem? Cristo, que é o dono da seara. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos, né, desse trabalho árduo. Também o versículo 20 e 21 vai dizer, ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros porém para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então, é ser usado para toda boa obra, aquele que não se embaraça com as coisas dessa vida. Então, nós somos o trabalhador, nós somos um utensílio
para a honra, santificados para a boa obra, né? Nós somos vasos de honra para o Senhor, para uma boa obra, para o trabalho, para a seara que tão grande é. Outra coisa que nós... Até aqui tudo bem? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tem? Não, tudo bem. Agora nós... Outra coisa que nós vamos aprender hoje também, aos meus irmãos que estão vindo aqui pela rede social, é que Deus, ele exige produtividade dos seus trabalhadores. Você sabia disso? Que Deus exige produtividade dos seus trabalhadores? E nós vamos ver isso, que ele exige, lendo João 15. Vamos abrir lá em João 15, o versículo 1 e 2. E nós vamos ver que Deus exige produtividade dos seus trabalhadores, né? Ele quer que os seus trabalhadores produzam. Ele não quer que os seus trabalhadores sejam inertes, improdutivos, né? O reino do Senhor é produtividade, é uma constante crescimento, ela está em constante andamento, em constante produtividade em todo o mundo, produzindo. Lê para mim João 15, versículo 1 e 2, depois lê para mim o versículo 5 até o 8. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, e tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, nós vemos aqui que Deus exige a produtividade. Ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Jesus é a videira verdadeira e o pai é o agricultor. Ele está dizendo que todo ramo que estando nele, em Cristo, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Então ele está mostrando que Deus exige produtividade, exige fruto. É produtividade, é produzir, é os cristãos produzindo cristãos, né? Levando a semente, formando pessoas, trabalhando na vida das pessoas, discipulando essas pessoas. É essa produção. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Ainda vamos ver aí o versículo 5 e o 8, olha o que ele diz. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ele vai dizer, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito o quê? E assim vos tornareis o quê? Discípulo. Então é discípulo aquele que dá muito fruto, aquele que permanece, é aquele que faz, aquele que cumpre. Ou seja, eu sou a videira, Cristo é a videira. Os ramos são quem? Somos nós. Cristo é a videira verdadeira e nós somos os ramos, né? Então, há uma exigência da parte de Deus que produzimos. Mas se alguém não permanecer, só vai produzir aquele que permanece em Cristo. E que Cristo permanece nele. É isso que ele está dizendo. E se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Olha a exigência aqui. Para você permanecer em mim, você precisa produzir. E se você não produzir, você é lançado fora. É lançado fora. E como que entende isso aí? A semelhança do ramo. E secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Mas se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aí ele vai dizer, nisto é glorificado. Então uma diferença aqui. Não é só eu estar na igreja. Preste bem atenção, vocês ouvintes. Não é só eu frequentar a igreja. Não é só isso que ele está dizendo aqui, que Jesus está dizendo. Cristo precisa estar em você. E qual é a evidência de que Cristo está em mim? É quando eu estou produzindo. É quando eu produzo.
Porque quando eu estou produzindo, eu estou glorificando também ao Pai, assim como Jesus disse, está consumado. E as obras que eu fiz, eu consumei glorificando o teu nome, trabalhando, obedecendo, sendo dedicado, sendo ativo, sendo diligente, sendo labutador, sendo aplicado, sendo pelejador, sendo ativo. Então eu cumpri o trabalho, eu fiz o bom trabalho. Então eu só consigo produzir se Cristo estiver ligado em mim e eu nele. Se eu permaneço nele e ele permanece em mim, então eu tenho condições de produtividade, porque Deus exige a produtividade. Então, você como um trabalhador, é o que nós estamos estudando hoje nesse discipulado, é que o Senhor nos exige de nós produtividade. O que nós temos produzido? O quanto nós temos trabalhado, o quanto temos regaçado a manga para falar desse evangelho, pregar esse evangelho naquilo que nós entramos, algo que já foi feito por Cristo. Cristo preparou o caminho, Cristo preparou o campo, e os campos estão verdejantes, mas os trabalhadores são poucos que querem. São poucos que querem renunciar. São poucos que renunciam a si mesmos para arregaçar as mangas e falar desse evangelho. O que Cristo nos ordena é que falamos, que permanecemos nele. E permanecer nele é permanecer nos seus mandamentos, na sua verdade, no seu evangelho, através do evangelho. E nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e assim vos torneis meus discípulos. Então, discípulo é aquele que dá fruto. Então não é simplesmente estar na igreja, você precisa ser igreja. Precisa trabalhar, precisa lançar a semente. E crer que Deus é poderoso para dar o crescimento. Crer nisso, que Ele é fiel, mas Deus exige de nós essa produtividade. Também vamos ver lá em 1 Coríntios capítulo 15, também falando dentro desse contexto de que Deus exige de nós a produtividade. Capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 58. Vamos ver aí o que está escrito. Alguém? Pode ler. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então, a exigência de Deus é o quê? Meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, ou seja, seja inabaláveis, sempre abundante ou sempre constante, na obra de quem? Do Christian? Na obra de Cristo. Seja firmes, ou seja, firmes e constantes. Um outro texto vai dizer firmes e constantes. Aqui está falando firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. O que vocês entendem aqui de sermos firmes e constantes e inabaláveis na obra do Senhor? O que vocês falam um pouquinho? Eu tomo água. Sermos obedientes, né? Sermos obedientes. Sermos inabaláveis. O que seria isso, ser inabaláveis, firmes? Sermos fiéis, né? Permanecemos firmes, crendo na palavra dele, que ele que vai dar o crescimento, né? É obedecer o ID e pregar o evangelho a toda criatura e sermos firmes nos seus mandamentos. Ele nos ordenou que pregássemos o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então há uma ordenança, e de pregar, sede firmes e constantes. Paulo está dizendo sede firmes, irmãos, sede firmes e constantes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, é sempre. Não é para começar hoje e parar amanhã. Não é a primeira prova, a primeira luta que você vai parar de falar do evangelho. Eu tive uma luta no trabalho, eu tive uma luta na faculdade, não vou falar mais do evangelho. Quando eu falei do evangelho, parece que o inferno se levantou, eu vou parar. Não, Paulo está falando, sede firmes e constante. Não desiste não, fique firme na sua fé. Fique firme naquilo que você crê em Cristo Jesus. Fique firme no evangelho, o evangelho nos garante
o resultado. É Ele que nos garante, mas exige uma parte nossa. Ficarmos firmes, abundantes, inabaláveis, sempre, Paulo vai dizer. Sempre. Não é até amanhã, mas é sempre vocês permanecerem assim. Paulo está dizendo lá que uns plantam, outros regam, mas é o Senhor que dá o crescimento. É para nós ficarmos fortalecidos nisso. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então ele está dizendo, não espere resultado dos homens. Não espere galardão dos homens. No Senhor o trabalho não é em vão. Faça para o Senhor, que não é em vão. O Senhor está vendo o que você está fazendo. Não desista, continue, seja firme. Por mais difícil que esteja na contramão, fique firme, porque o Senhor é fiel para cumprir. Então nosso papel é fazer, nosso papel é ir e anunciar, é ir e lançar essa semente, lançar a semente. Essa exigência da produtividade também, 2 Coríntios 5:10, olha o que ele diz aqui. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, ele mostrando, importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do vosso corpo. Então, sacrificar em prol do Evangelho. Sacrificar em prol do Evangelho. Sacrificar a nossa vida em prol do Evangelho. Falar em prol do Evangelho. Ou seja, ainda que o crente se salve da condenação eterna pela justificação plena que a fé em Cristo alcança, ele será julgado por suas ações. Porque provavelmente veremos e lembraremos momentaneamente os nossos pecados e faltas, para logo em seguida reconhecê-los apagados e perdoados para sempre pelo sangue de Cristo. Então, nós seremos lembrados disso tudo. Ele está falando dos nossos atos, as nossas condutas, quer bem ou quer mal, nós estaremos diante desse tribunal, diante do tribunal, perante o tribunal de Cristo. Então, que nós possamos gastar as nossas energias, o nosso corpo, para a glória de Deus, para a obra de Deus, trabalho incansável na seara do Senhor, trabalhando na seara do Senhor. Entenderam até aqui a questão dessa exigência que o Senhor exige de nós, que produzimos? Então nós temos que trabalhar, ele exige que nós trabalhemos, que nós produzimos. Agora, quando trabalhamos inteiramente na igreja, estamos edificando, e trata-se de uma figura da construção com a ideia de erguer ou construir. Quando nós trabalhamos internamente na igreja, estamos edificando, e trata-se de uma figura da construção com a ideia de erguer ou construir. Nós vamos ver em Atos 9, abra comigo Atos 9:31. Estamos edificando. Quem achou pode ler. Atos 9:31, sobre edificar. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se o caminho no Senhor do Senhor. No conforto do Espírito Santo crescia em número. Então nós vemos aqui a igreja, né? Essa figura da construção com a ideia de erguer ou construir, como que a igreja estava crescendo, como ela estava sendo construída, né? Como a igreja estava sendo edificada. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia. Eles tinham paz, era um momento de paz. Nessa época era um momento de paz.
Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. O Espírito Santo estava agindo na igreja, né? Ela era então edificada como? Edificada por seu ensino e amor. A igreja vinha sendo edificada pelo ensino, pelo amor que havia entre os cristãos. Ela vive então na consciência da presença imediata de Deus. Ela vivia nessa consciência imediata de Deus. Também ela vivia impulsionada, né? Impulsionada, ou seja, esse termo paraclesis, ou seja, exortação, que significa encorajamento. Ela vivia impulsionada. Essa palavra grega paraclesis, que significa exortação ou encorajamento. Era uma igreja que era constantemente encorajada a trabalhar, a viver uma vida encorajada, e que é o título do Espírito Santo. E ela era assistida pelo Espírito Santo, e ela crescia pela evangelização dos perdidos. Então eles anunciavam o Espírito Santo apoiando, e a igreja crescendo em amor, a igreja recebendo encorajamento, edificando-se pelo ensino e pelo amor dos cristãos, o Espírito Santo marcando presença, os cristãos trabalhando, crescendo na evangelização dos perdidos. Os perdidos era anunciado o Evangelho de Cristo. Então nós vemos então essa figura de construção com a ideia de erguer ou construir, como a igreja estava sendo edificada, crescendo, construindo nos ensinos, na doutrina dos apóstolos. Ela crescia, a igreja crescia. Também nós vamos ver aí Coríntios, 1 Coríntios do capítulo 3, o versículo 10 ao 17 também, que vai falar sobre a responsabilidade dos que ensinam. E diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, ele demonstrando acerca da responsabilidade daqueles que ensinam, e ele falando dessa obra, contudo, falando dessa edificação, falando do fundamento que é Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira e feno e palha, manifesto se tornará a obra de cada um. Então é a obra sendo manifestada para o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então o próprio fogo demonstrará, revelará qual é o trabalho que está sendo feito. E aqui fala de motivação na obra. De motivação, aqui está falando sobre fundamento que está sendo colocado, fundamento que está sendo posto. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Então é essa motivação. Mas entenda aqui que se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Aqui Paulo mostrando que não é por causa das obras que vai ser salvo. Mesmo que essa obra que foi feita com uma motivação errada, esse tal não deixará de ser salvo. Mas esse tal então será, a obra que se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Então ele será purificado pelo fogo, como pelo fogo. Esse indivíduo. Então não é questão que a obra, por causa das obras que será salvo.
mas ele está falando da obra, da motivação que essa obra foi feita, né? E aí a gente precisa perceber que a motivação que foi construído, em que estrutura foi construído esse trabalho, e que fundamento foi construído esse trabalho. E a gente precisa tomar atento no que nós estamos construindo. Como trabalhadores, nós precisamos edificar, então, no fundamento que é Cristo. Nós precisamos construir no fundamento que é Cristo. Então, as obras serão, então, aprovadas. Serão aprovadas, queimadas pelo fogo e permanecerão, porque essa então foi edificada no fundamento correto. Esse trabalho foi feito corretamente, com a estrutura correta, com o fundamento correto, com os alicerces corretos. Então, para que nós vemos como essa construção, essa ideia de erguer e de construir, e precisa ser construído. Em Cristo Jesus, esse fundamento precisa ser construído. Por isso a vida de cada pessoa precisa ser uma vida de discipulado, precisa discipular, precisa falar, precisa ensinar. Por isso a responsabilidade dos que ensinam, porque ele vai mostrar qual é o fundamento. Ele vai mostrar como que se deve ser construída a vida cristã. E aqui está falando de vida cristã, de que forma deve se trabalhar e edificar no Senhor. É isso que ele nos mostra aqui também. Também o capítulo 14, 1 Coríntios, capítulo 14, o versículo 4 diz assim, ou Efésios, capítulo 2, versículo 20, 2:20 ao 22. Diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, essa edificação, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, é o evangelho, as doutrinas apostólicas, né? E dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo quem? Cristo Jesus, a pedra angular e a pedra principal dessa construção. Está fundamentado nisso, em Cristo Jesus, está sendo erguida a nossa vida, construída a nossa vida cristã. Aqui fala de vida cristã em Cristo Jesus. É ter essa convicção, esse amadurecimento dessa vida cristã. Agora, qual é o trabalho de cada crente? Efésios 4, versículo 15 e 16. Qual é o trabalho de cada crente? Capítulo 4 de Efésios 15 e 16, olha o que ele vai dizer. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, qual é o trabalho de cada crente? Seguir a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então nós temos um trabalho a ser realizado. Crescemos, seguindo a verdade. Qual é o nosso trabalho? Analisar dia e noite a verdade do Evangelho, para que possamos ter um crescimento sadio e crescendo na verdade, no amor. É para que o nosso amor aumente. O nosso trabalho é exercitar o nosso amor. O nosso trabalho é exercitar o ensino, é estar aprendendo, para que cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, aqui, qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é a justa cooperação de cada parte. Então, é cada um cooperando nesse trabalho. É cada um ajudando o outro nesse trabalho. Esse é o trabalho de cada crente. É o trabalho, é um ajudando o outro, um incentivando o outro, um dando uma injeção de ânimo no outro, é um encorajando o outro. A igreja, lembra da igreja crescendo? A palavra encorajamento, eles se encorajavam uns aos outros, eles se deitavam na doutrina,
Eles se deitavam na doutrina, eles se deitavam, debruçavam no ensino. Então eles cresciam em amor, em cooperação, em encorajamento uns aos outros. Esse é o trabalho de todo crente, baseado aqui em Efésios capítulo 4, 15 e 16. Né? Seguindo a verdade em amor, crescendo em todo naquele que é o cabeça, de quem todo o corpo bem ajustado e bem consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Então eu e você temos o dever, o trabalho de estarmos debruçados no ensino e no amor, aprendendo e praticando. Que nós vamos parar por aqui, aí depois nós daremos continuidade, mas que nós possamos então entender que o nosso trabalho, que você é um trabalhador, e na próxima semana nós daremos continuidade de você